Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Efésios, uma carta impregnada de Cristo. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se em Efésios no capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Antes de podermos nos aprofundar no nosso tema de hoje, eu gostaria de gastar alguns momentos orando a Deus, colocando diante dele cada pedido, cada luta que está aí no seu coração. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, mas eu tenho percebido que a distância não é capaz de separar as orações que nós unimos quando clamamos juntos a Deus. Esses dias fiquei até bem emocionado com uma pessoa que vive fora do Brasil, mas que estuda a lição junto conosco e que disse: pastor, todas as vezes que o senhor ora daí do Brasil, eu aqui no Canadá estou orando contigo. Louvado seja Deus. E eu quero que nós nos unamos nesse momento em oração, colocando diante de Deus cada uma das nossas necessidades. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque através da sua palavra compreendemos que tudo que diz respeito a nós é importante para ti. E te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer com que tudo que é importante para o Senhor também seja importante para nós. Nesse momento, talvez pensando exatamente nisso, nós queremos submeter ao Senhor cada um dos desejos do nosso coração. Às vezes achamos que o melhor para nós é aquilo que está diante de nós, e às vezes clamamos e insistimos e dizemos: nos dê isso, mas talvez o Senhor saiba que, por mais que pareça bom, não será. Então eu te peço, Pai, que tu possas agir na vida de cada um de nós e nos ajudar a entender aquilo que o Senhor tem para a gente. Nós só queremos aquilo que o Senhor quer para nós. Por favor, fale conosco também através da sua palavra agora, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, quando olhamos para aquilo que foi a experiência do apóstolo Paulo enquanto escreveu a carta aos Efésios, nós entendemos algumas coisas realmente importantes. Como foi que o apóstolo Paulo conseguiu enfrentar toda aquela dificuldade que ele vai mencionar na própria carta, como mencionamos ontem? Ele era o prisioneiro em Cristo Jesus. Enquanto ele não pode sair de casa, ele não tem o direito de ir e vir, ele está preso ali em Roma. Ele manda recados para os líderes da igreja em Roma, dizendo: olha, venham até aqui na minha casa, eu não posso ir até a igreja, mas eu preciso conversar com vocês. Ele vai conversando com pessoas, ele vai convidando gente que, por sua vez, convida outras pessoas para poderem vir até a sua casa, enquanto ele vai pregando o evangelho para todas aquelas pessoas. E o evangelho de Cristo Jesus não estava preso. Aliás, essa é uma das figuras que ele vai usar, principalmente na carta aos Filipenses. Ele vai dizer: eu sou prisioneiro em Cristo Jesus, mas o evangelho de Cristo não está preso, ele está mais solto do que nunca. Como alguém consegue ter esse tipo de postura? Alguém que já tinha passado por tantas situações complicadas só nos últimos 2 anos. Se você parar para pensar só nos últimos 2 anos, até esquece o que ele tinha sofrido lá em Éfeso. Como ele quase foi linchado por uma multidão de 25 pessoas lá no anfiteatro da cidade de Éfeso. Como Demétrio, bem como as pessoas dali, daquele grupo de artesãos que trabalhavam com o comércio religioso ali em Éfeso, como eles quiseram destruir Paulo. Eu nem vou colocar essas questões em pauta, pega apenas aquilo que ele viveu nesse período enquanto se preparava para poder chegar lá em Roma. Nós falamos sobre isso ontem, como ele foi preso em Jerusalém, quase foi apedrejado, posteriormente uma intriga que foi feita para que ele pudesse ser morto através de uma tocaia, como depois ele acabou pedindo para ser julgado pelo imperador em Roma. Quando ele pega o navio naufraga no meio de um furacão, ele passa 3 meses numa ilha, nesse meio tempo é picado por uma cobra venenosa e assim por diante, até que ele chega em Roma e agora vai ficar em prisão domiciliar. Como alguém consegue ainda ter algum tipo de saúde mental
para poder conseguir pregar o evangelho como ele o fez em Roma e como ele está mencionando para os efésios que ele estava fazendo e que o evangelho de Cristo estava progredindo através daquilo que estava acontecendo com ele. Como alguém consegue ter saúde mental diante de uma situação como essa? Como ele não entrou numa depressão profunda? Como ele não teve vontade de morrer até mesmo no meio disso tudo? Como ele não enlouqueceu no meio de tantos problemas e dificuldades? Como ele não jogou a toalha, ele não desistiu? Eu tenho encontrado muitas pessoas no decorrer do meu ministério que têm dito, pastor, eu estou buscando de Deus algumas respostas e as respostas não vêm. Eu desisti. Foi tanto problema, foi tanta dificuldade. Eu já vi gente que por causa de um casamento que acabou se afastando também de Deus. Eu já vi gente que perdeu um ente querido e por causa dessa perda acabou abandonando também o Senhor Deus. Eu já vi gente que porque passou por uma crise financeira muito grande acabou também se afastando de Deus e deixando o convívio da igreja. Os problemas e as dificuldades são como o sol. O sol, quando ele incide sobre a manteiga, ele a derrete. Mas o mesmo sol, quando incide sobre a argila, faz com que ela se torne endurecida. A diferença está no tipo de material que vai estar em contato com o sol. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Paulo ele só conseguiu enfrentar todas as dificuldades e problemas que estão envolvidos como pano de fundo da carta aos Efésios por uma razão. Porque ele estava em Cristo. Cristo é o personagem principal dessa carta. Ele vai dizer para uma igreja onde as pessoas estão abandonando a igreja porque estão olhando o sofrimento dele. E ele vai falar, gente, isso não faz sentido nenhum, como é que vocês vão abandonar Cristo? Porque eu estou passando por situações complicadas, porque eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Aliás, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. É para que o evangelho de Cristo chegue a lugares em que ele não poderia chegar. Veja, Deus queria fazer com que o seu evangelho chegasse dentro do palácio do imperador. Ninguém conseguiria fazer isso, pelo menos não pelos caminhos, pelas vias normais. Mas o apóstolo Paulo, enquanto está preso e agora a guarda pretoriana, que é a guarda que tem acesso dentro do palácio, são 12.000 soldados que compõem a guarda pretoriana. Você tem ideia do que é isso? Esses camaradas de 2 em 2, a cada 12 horas estão junto com Paulo, estão ouvindo o que ele está falando. Aí ele vai terminar a carta dizendo, os irmãos da casa de César mandam lembranças. Ele tem como dizer isso, e sempre que ele vai explicar o que está acontecendo, ele está dizendo, é por causa de Cristo. Cristo fez, eu estou aqui por causa de Cristo, e está valendo a pena, porque eu quero que você entenda uma coisa, meu amigo, é melhor você estar numa prisão por amor a Cristo do que estar num palácio sem Cristo Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas que perdem a razão de viver mesmo no meio de luxo, no meio de riquezas, no meio de coisas que poderiam encher os olhos da maior parte das pessoas. Paulo, ele só consegue encarar esses desafios porque ele está em Cristo. É por isso que já no capítulo 1 ele vai trabalhar com eles, ele vai dizer, olha, tudo aquilo que existe no nosso universo foi criado por Cristo. Foi por causa dele que veio a existência, e mais do que isso, ele criou a igreja. Esse elemento que vocês estão questionando aí, se realmente foi alguma coisa que foi criado por Deus, foi Cristo quem criou a igreja. E ele pensou em vocês como parte da igreja antes que vocês soubessem da existência dele. E através da igreja, vocês são o corpo de Cristo, unidos, vocês são o corpo de Cristo. E através de vocês, Cristo vai continuar falando, como ele está falando por mim aqui em Roma. Sabe, irmãos? Quando nós vivemos uma vida centrada em Cristo Jesus, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Nós conseguiremos enfrentar tudo, absolutamente tudo, se entendermos que estamos em Cristo Jesus. Eu espero que nesse dia, independente dos desafios que você vai enfrentar, que você permaneça em Cristo, que você caminhe com Ele e que alcance grandes bênçãos ao lado dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E você já sabe, eu estudo a lição. E você?